Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro. Lula livre por democracia e resistência por democracia. Olha o que nós temos em tela. A Lava Jato é destruição, falácia e desmoralização. Eu vou estar mostrando para vocês aqui a opinião desses 3 ministros do STF sobre a Lava Jato na atualidade. Vou mostrar para vocês que essa opinião já vinha se formando mesmo antes do The Intercept. E mais, falar para vocês aqui um pouco dos 2 ministros que mais defendem a Lava Jato, o ministro Luiz Fux e o ministro Barroso, mostrando que os dois já foram citados em algumas delações e a PGR simplesmente ignorou. Ignorou com certeza porque se tratava dos dois, Fux e Barroso. Antes de irmos diretamente a esse vídeo informativo, eu gostaria de pedir a você, se inscreva em nosso canal, comente, deixe o seu gostei e passe essa informação adiante. Vamos começar lembrando aqui o seguinte, os ministros Fux e Barroso. Agora acabou de vir a público uma delação na qual o delator implica tanto Luiz Fux como Luiz Roberto Barroso em uma possível tratativa para salvar um determinado governador. E qual a explicação da PGR para não dar importância a esta citação do delator? Vamos começar vendo o que diz aqui uma reportagem de Veja. O interlocutor do delator Daniel Gomes da Silva diz que o empresário entregou, de fato, à Procuradoria-Geral da República uma gravação com citações aos ministros do STF, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, como publicado pelo site O Antagonista e pelo blog do jornalista Marcelo José, da Paraíba. A conversa de áudio, segundo esses interlocutores, foi desprezada pelos investigadores durante a negociação do acordo de delação ao empresário, por ser considerada uma evidência frágil, coisa de ouvir dizer. Lembrando que o delator fala que chegou até o Fux através da filha e chegaram até o Barroso através de alguém do judiciário no Rio de Janeiro. Pessoal, lembram quando a coisa é contra o ministro Gilmar, o ministro Dias Toffoli e o ministro Ricardo Lewandowski? Quando se trata desses 3, nós já percebemos aí pelo The Intercept que os próprios procuradores buscavam provas de forma ilegal sobre principalmente o ministro Gilmar Mendes, fora inclusive do país, na Suíça. Agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar, não individualmente, mas em conjunto, algumas falas dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Vamos começar com o Dias Toffoli. Essa se tornou assim, essa gerou a maior confusão. O que é que disse o ministro Dias Toffoli? Vamos dar uma olhada? Pronto, pessoal, estamos aqui, ó, em quase 2 horas de entrevista, numa histórica mesa de madeira oval de 12 lugares. Dias Toffoli falou do presidente e do governo Bolsonaro. Disse que o Ministério Público deveria ser uma instituição mais transparente, como entende que o judiciário, ou seja, e que a Lava Jato destruiu empresas, o que jamais aconteceria nos Estados Unidos. Lembrando que esta fala do ministro Dias Toffoli gerou grande repercussão, mas ele manteve, ou seja, o ministro do STF dizendo, mais recentemente, aquilo que a gente já vem dizendo há muito tempo, que o Lula vem dizendo, que todos nós que defendemos a nossa democracia, que defendemos a nossa Constituição, estamos afirmando há muito tempo já, né? A Lava Jato realmente arrebentou com o nosso país, quebrou todas as nossas empresas da área de construção pesada, ao menos as mais significativas. Vamos ver o que diz o ministro Ricardo Lewandowski, agora há 3 dias atrás, em uma entrevista ao El País. Eu separei os principais trechos da entrevista do ministro, para você ver como a coisa não está boa para a Lava Jato, que é excelente, porque se não está boa para a Lava Jato de Curitiba, significa que pode melhorar para o nosso judiciário de verdade. Bem, pessoal, vamos começar aqui por uma pergunta que eu achei super importante, a resposta do ministro Ricardo Lewandowski. Pergunta o repórter: existe uma crítica de que o direito garantista não avança no sentido de alcançar as elites.
A Lava Jato trouxe essa sensação catártica de que empresários que outro dia estavam em capa das revistas também eram presos. Como o senhor lida com essa percepção? Resposta do ministro Ricardo Lewandowski. Primeiramente, aqueles que acham que os direitos e garantias do cidadão em juízo são perfumaria, só acham isso quando o direito penal é aplicado aos outros, não quando se trata da própria pessoa, de um parente ou amigo. Aí vale todos os recursos possíveis para se defender e não ser preso. Essa ideia de que agora os ricos, os poderosos estão sendo presos, não me parece que corresponde à realidade. As últimas operações tão apregoadas, tão incensadas pela mídia, prenderam muito poucos ricos e poderosos. E os poucos que foram presos já estão soltos e com seus patrimônios intactos. Ou seja, é uma crítica direta à Lava Jato em dois sentidos. Primeiro, o Deltan Dallagnol agora foi condenado no CNMP e o que é que ele fez? Recorreu em todas as instâncias, protelando e alegando que o caso já havia prescrito. Esse cidadão, por diversas vezes, criticou Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado sem provas, ao contrário do Deltan Dallagnol, que as provas são robustas. Ele criticou a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva pelo fato da defesa buscar a justiça. Ele, ao contrário, recorreu de todas as maneiras, lembrando que esse caso envolvendo o Deltan Dallagnol, onde ele pede que o STF anule a posição, está com o ministro Celso de Mello e deve ser analisado agora nos próximos dias. Essa é a primeira. Então, o ministro Ricardo Lewandowski vai lá e diz: os ricos que foram presos já saíram, já estão tranquilões e com toda a sua grana no bolso. Vamos a outra pergunta e a outra resposta importante do ministro Ricardo Lewandowski. Bem, pessoal, esta é outra questão e outra resposta importantíssima do ministro Ricardo Lewandowski. Pergunta o repórter: na teoria, as operações da Lava Jato tinham como missão alcançar todos os estratos do poder em suas relações com a Petrobras. O que deu errado? A verdade é que as operações foram extremamente seletivas. Elas não foram democráticas no sentido de pegar as oligarquias de maneira ampla e abrangente. Por isso é preciso ter muito cuidado quando se quer fragilizar os direitos, as garantias do cidadão em juízo, dentro de um contexto politicamente matizado. Eu acho que há valores de que não se pode abrir mão de forma nenhuma. São valores que resultam de lutas milenares dos povos contra a autocracia, a tirania, a opressão. É por isso que eu digo que essa avaliação episódica que certas operações produziram pode se mostrar no futuro próximo, e aí ele ressalta, e não digo um futuro distante, realmente uma falácia. Por isso que na nossa página estática está a palavra falácia. O ministro Ricardo Lewandowski diz com todas as letras que muito logo a gente vai perceber que esse combate da corrupção por parte da Lava Jato vai se mostrar uma falácia. Tem mais? Essa pergunta aqui eu trouxe porque eu acho ela fundamental, gente. A pergunta e a resposta. A pergunta é: o quanto a corte é influenciada pela opinião pública em suas decisões? Vamos ver o que é que responde o ministro Ricardo Lewandowski. Preste atenção nessa resposta. Eu tenho minhas dúvidas em falar que a sociedade quer isso ou aquilo. Na verdade, a sociedade é muito influenciada pela mídia, que tem preferências relativas a determinadas políticas e soluções, até mesmo as judiciais. Isso, ao meu ver, contamina a opinião pública. É difícil separar o que é opinião pública e o que é opinião publicada. Uma mídia como a que existe no Brasil, altamente concentrada, tem um poder muito grande de influenciar. Mas o que é que o ministro Ricardo Lewandowski disse? Ele disse o seguinte: eu não sei se é a população que tem o poder para influenciar. Por quê? Porque essa mesma população ela é influenciada pela mídia.
Então, para ele, e acertadamente, ele diz que, na verdade, a pressão popular, ela não vem de forma espontânea. Essa pressão popular é conduzida pela pressão, pelo que quer a elite e a grande mídia. Ele não cita a elite, mas eu não tenho dúvida de colocar, eu sei que essa dupla, elite e mídia, elas agem o tempo todo dessa maneira. Essa resposta, ela é excepcional. Bem, pessoal, estamos aqui. Essa pergunta e essa resposta traz alguma coisa também sobre o The Intercept. Pergunta o repórter. De 2014 para cá, vivemos as revelações da Operação Lava Jato. Mas em junho deste, 2019, começou uma revisão palpável desta operação ambiciosa, com as revelações da Vaza Jato. Como o senhor vê este processo? Em primeiro lugar, eu acho que as revelações do The Intercept são gravíssimas, denúncias que precisam ser apuradas e que, diga-se, até o momento não foram desmentidas. O STF fez várias correções no que diz respeito ao devido processo legal. Por exemplo, ainda no caso da delação premiada, dizer que os delatores precisam necessariamente falar por último. Algumas correções de rumo foram feitas antes mesmo do vazamento do The Intercept. E pode ser que, a partir da constatação de que, de fato, algumas ou todas essas denúncias têm correspondência com a realidade, o Supremo aprofunde ainda mais estas correções de práticas que ofendem a Constituição, o Código de Processo Penal e o Código Penal. Eu venho aqui falando sobre isso o tempo todo, que a Lava Jato, ela desrespeitou a Constituição, o Código de Processo Penal, o próprio Código Penal e mais, eu vou além. Eu digo o tempo todo que a Lava Jato desrespeitou o próprio STF. Mais uma pergunta e a resposta do ministro Ricardo Lewandowski. Mas, ministro, temos que admitir que algumas revisões do STF criam divisões até mesmo dentro do judiciário. O Brasil, sem dúvida nenhuma, está muito dividido. As últimas eleições mostraram uma divisão quase equitativa no nosso eleitorado. Essa divisão, digamos assim, política eleitoral da sociedade se reflete também no dia a dia. Todos nós verificamos isso. Os ódios aumentaram, as incompreensões também se multiplicaram. Esse ambiente, de certa maneira, também atinge as instituições e, por que não, o próprio Poder Judiciário. Aqui vem o ponto fundamental. Agora, acho absolutamente inconcebível que juízes de primeira ou segunda instância se manifestem publicamente ou se insurjam contra decisões da Suprema Corte do país. Isso é anomia pura. Mal sabem eles que, no momento em que descumprirem uma orientação da Suprema Corte, os juízes de primeiro grau também descumprirão as decisões da segunda instância. Eventualmente, as decisões dos juízes de primeiro grau podem ser descumpridas pelos cidadãos, pelos próprios administradores públicos. Um caos, o que evidentemente não se pode aceitar de forma nenhuma. Dentro do Estado democrático de direito, as regras precisam ser respeitadas, goste-se ou não. Quem não gostar dessas regras precisa se candidatar a um cargo eletivo e tentar mudar as normas. Essa resposta do ministro Ricardo Lewandowski, ela escancara algo que aconteceu no Brasil recentemente. Um desembargador mandou soltar Luiz Inácio Lula da Silva e o juiz de primeiro grau, junto com seus parceiros no próprio TRF4, agiram de forma criminosa e impediram a soltura. Opa, chegamos à última pergunta e resposta daquela entrevista, lá no É o País, uma belíssima entrevista, mas aqui eu estou trazendo os tópicos que eu escolhi que tratam do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato. Como o senhor avalia o combate à corrupção no Brasil? O combate à corrupção é necessário. Todos nós queremos combater a corrupção, mas, infelizmente, no Brasil, o combate à corrupção sempre foi um norte para permitir que se promovesse retrocessos institucionais. Foi assim na época do suicídio de Getúlio Vargas. Foi assim em 64. É uma visão moralista, política do combate à corrupção, ao meu ver, absolutamente deletéria. O combate à corrupção tem que ser feito diuturnamente, permanentemente, mas existem outros males igualmente graves.
no Brasil a má distribuição de renda, a exclusão social, o sucateamento da educação, a precarização da saúde pública são males que equivalem, se não são superiores ao mal da corrupção. Essa pergunta e essa resposta, para qualquer brasileiro de bem, para qualquer brasileiro que queira proteger o seu país, ele vai entender que aí o ministro disse com todas as letras que o combate à corrupção sempre foi motivo para golpe, para pessoas mal intencionadas, pessoas criminosas, pessoas fora da lei, utilizarem o combate à corrupção para se apoderarem do poder e agirem de forma criminosa. Pessoal, isso foi agora, 3 dias atrás. O ministro Ricardo Lewandowski deu essas declarações que são fortíssimas contra o juiz Sérgio Moro e contra a Lava Jato. Claro que ele não individualiza, nós temos que entender o que está por trás de cada resposta do mesmo. Para finalizarmos, vamos trazer algo agora do ministro Gilmar Mendes, agora, de ontem de ontem. Veja que o ministro Gilmar Mendes, ele deixa claro que as aberrações da Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva ultrapassaram as nossas fronteiras. Bem, pessoal, estamos aqui com a última parte desta análise. Isso é uma entrevista concedida pelo ministro Gilmar Mendes ao Poder em Foco do SBT. Agora, há 2 dias atrás, o ministro Gilmar Mendes endossa o argumento já utilizado por vários juristas a respeito da fragilidade e inconsistência do processo que sentenciou o ex-presidente Lula de forma arbitrária. Abre aspas para o ministro Gilmar Mendes. O mundo tem impressão negativa de processo contra Lula. Fecha aspas. Disse ele em entrevista ao Poder em Foco do SBT. Abre aspas novamente para o ministro Gilmar Mendes. Colegas com quem a gente conversa no mundo todo, na França, em Portugal, na Espanha, têm uma impressão negativa da condução desse processo por várias razões, diz Mendes. E aqui vem o mais importante. Ele destaca que essa impressão negativa existia antes mesmo do site The Intercept Brasil revelar conversas entre procuradores e o ex-juiz federal Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Veja que eu trouxe aí um resumo para vocês. Os protegidos da PGR, né, e os ministros que são atacados, indicando assim de forma transparente o caos que a Lava Jato causou dentro e fora do Brasil. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer para vocês aqui. É muito importante tudo isso, gente. A nossa luta lá atrás começou em 2016, 2017, 2018. Né? Sofremos várias derrotas. Sabíamos o tempo todo que a Lava Jato estava agindo de forma criminosa, mandando prender o inocente, impedindo mesmo de se candidatar, de participar das eleições. Agora a gente vê esses 3 ministros, que não são os únicos 3 que pensam dessa maneira não no STF. Existem outros lá que não estão contentes com as aberrações da Lava Jato. Eu volto a pedir a você, se não for inscrito, por gentileza, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber nossas notificações, deixe seu comentário e passe essa informação adiante. Obrigado a todos vocês. Estaremos de volta hoje, às 20h30, na nossa live diária, para trazer muito mais sobre o nosso mundo político e sobre as aberrações da Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado e até a próxima. Tchau!